o que aconteceu com o grande astro da trilogia Blade, o Caçador de Vampiros? Será que teve algum filme mais interessante que ele pegou e fez depois da trilogia? Pois bem, hoje vamos falar do filme O Detonador, filme de 2006, feito depois da saga, basicamente, do Blade, né? Pouco antes dele pegar e ter um hiato no período de ação dele, né? E o que acontece é que esse é um filme bem divertido para quem gosta de material de ação e quer uma coisa realmente protagonizada pelo Wesley Snipes. Eu sou o Luiz, bem-vindos a Monstros de Aventuras. E qual é a história de O Detonador? Que inclusive está disponível dentro da HBO para quem tiver para poder assistir. E o que acontece? Dentro desse filme, o Wesley Snipes ele faz um agente internacional do governo americano que ele vai até a Romênia, lá no leste da Europa, resolver um mega caso que envolve tráfico de armas e outras coisinhas mais, né? Só que no meio do processo ele acaba recebendo aí uma missão relacionada diretamente ao grupo que ele, contra o qual ele está lutando, de escoltar aquilo que pode ser uma testemunha de um membro justamente desse grupo, né? Uma mulher que foi encontrada com uma quantia de milhões na bolsa e que ainda por cima, ao mesmo tempo, o marido foi assassinado misteriosamente. Ninguém sabe quem foi que matou o cara, né? Então, temos uma corrida para poder pegar e defender ela para evitar o assassinato dela, ao mesmo tempo que temos um traidor dentro do justamente do grupo dos agentes americanos, que é um informante que vive falando onde é que eles estão, né? Então, ao mesmo tempo que o Wesley Snipes tem que o tempo todo sobreviver a esses ataques, né? Até finalmente pegar e descobrir qual é realmente o segredo que ela tá escondendo tanto, né? Quais são as informações valiosas que ela possui para pegar e realmente desmembrar essa gangue internacional, quanto ao mesmo tempo tem que pegar e temos uma batalha semelhante para descobrir quem é o informante dentro do FBI. Do FBI não, da CIA, né? Estamos falando de uma coisa em nível internacional, né? Inclusive, uma coisa da hora é que isso acaba gerando histórias paralelas dentro justamente do próprio da própria CIA, né? O pessoal tentando pegar e descobrir quem é o traidor. Pois bem, uma coisa importante é a obra, como vocês veem, é um cinema mais pipocão, mas ele tem alguns diferenciais interessantes. Em primeiro lugar, estamos falando de uma coisa que se passa no leste europeu, então já temos um clima diferente. Inclusive, a forma como foi desenvolvida a estrutura para você dar um clima para a história, eu acho que inclusive muito brasileiro vai curtir, porque aqui estamos colocando um país como um mega torcedor de futebol. Inclusive, com justamente o chefe da gangue sendo dono de um dos principais times e estádios do país na história. Então, isso acaba fazendo com que várias questões de cenários e coisas paralelas girem justamente em relação à questão da questão dos torneios de futebol dentro da trama, né? Não que haja uma coisa específica com algum jogador ou coisa do tipo, né? Mas temos o tempo todo sendo mencionado, o pessoal torcendo pros times, né? A questão importante de como é difícil tocar justamente no cara, porque como ele mexe em um dos times mais importantes do país, se você mexer nele, você está pegando e lidando com toda uma fúria de uma parte da população que adora o cara, na verdade, sabe? Lembra, inclusive, um período aqui no Brasil onde tinha umas certas desconfianças, inclusive, de onde vinha o dinheiro de certos patrocinadores internacionais meio estranhos de alguns times brasileiros aqui. Dar uma pesquisa depois na internet das altas tretas que isso envolveu aqui, sabe? Então, isso gera um clima, ajuda a dar um pouco de identidade própria para dentro desse filme. E o Wesley Snipes, qual é o agente que ele interpreta, né? Aqui, ele primeiro tenta atuar disfarçado, né? Porém, aqui temos um cara que é meio turrão, porém com um toque mais de brincadeira do que o normal, mas você vê que aquele cara sério, cheio de angústia, que tenta criar uma face um pouquinho mais leve para interagir com as outras pessoas, né? Mas que tem um trauma de uma grande missão que deu errado e de sonhos não realizados, sabe? Então isso acaba sendo trabalhando pouco a pouco dentro da trama. Tanto que temos uma mega cena de explosão no qual ele tá logo no início da história, que a gente só vai
pouco a pouco entender os detalhes do que é aquela explosão, que foi aquele acontecimento ao longo da trama, à medida que a gente vai conhecendo melhor as memórias dele e de como ele faz para lidar com isso, ou melhor dizendo, como ele precisa fazer algo para lidar com isso, que aquilo tá meio corroendo a cabeça dele, sabe? Então a gente tem uma coisa bem bacana. Do filme em si, uma coisa bem bacana também é que ele não é simplesmente tiroteio, a gente tem, assim como em Blade, muita arte marcial, o cara pegando, realmente desarmando os outros, luta mano a mano, lutas contra armas brancas, sabe? Então temos uma série de combates que são muito bem feitinhos e que eles não são simplesmente para pegar e do tipo, ah, joga um combate aí na história. Não, o combate faz parte da trama. Inclusive uma coisa que eu vi falando é, um bom filme de ação, a ação, ela conta a história. Por isso que John Wick, que inclusive assistiu 3 recentemente e ansioso para assistir o 4, que o material tá eu tô achando sensacional, é simplesmente um dos melhores filmes de ação da história. Simplesmente a ação ela conta e narra a própria arte marcial é quase um personagem próprio dentro da trama, interagindo com o ambiente e levando ele pra frente na história e como a trama ela desenvolve isso, sabe? Então aqui não chega nos níveis do John Wick, claro, né? Mas aqui temos umas sequências bem elaboradas, bem feitas de coreografia, não é aquela coisa que vai tremendo a câmera e você não sabe o que tá acontecendo, não. Você vê as sequências completas de combate direitinho, né? Alternando entre uso de armas e uso de técnicas de defesa pessoal dentro da história, né? E que vai avançando progressivamente a história, né? Então isso ajuda a pegar e realmente te mergulhar dentro da trama, sabe? E é claro, por que que o Wesley Snipes deixou de atuar durante isso? Pois bem, em primeiro lugar, ele voltou a atuar sim, inclusive em Um Príncipe em Nova York 2, que sim, existe um filme chamado O Príncipe em Nova York, um dos clássicos do Ed Murphy, teve a continuação recentemente direto para streaming e justamente o Wesley Snipes, ele é um dos caras que tá atuando lá dentro agora. O que acontece? Ele teve uma série de tretas com a polícia, a impressão que dá é que muitas são simplesmente pelo fato de ser um cara negro utilizando simplesmente veículos de luxo, né? E a gente viu, inclusive, de toda a treta que teve no Vidas Pretas Importam, né? Que teve todo esse movimento, justamente porque a quantidade de alto preconceito que tem em certos núcleos da polícia lá nos Estados Unidos, que infelizmente também tem no Brasil, e vamos lutar para os policiais bons serem valorizados, daí a gente pegar e justamente tirar fora esses pessoas preconceituosos que tem lá no meio, né? Até que ele finalmente, devido a uma questão relacionada com desvio e de aquela coisa de imposto, de não declaração de imposto de renda, uma coisa do tipo, é que o Wesley ele acabou ficando preso durante os 2 anos, o coitado, e depois voltou a atuar. Inclusive, parte dessa treta que ele teve é por causa do filme do Blade, porque no terceiro filme, que curiosamente a maioria das pessoas não gosta muito também, e dos 3 eu acho mais fraquinho mesmo, Wesley Snipes chegou a entrar com um processo contra o diretor, porque é o seguinte, em todos os outros filmes, ele pegou, o 1 e o 2 do Blade, ele que pegava e fazia, inclusive estava dentro do contrato dele, de pegar e fazer a seleção dos atores que participavam da equipe, sabe? E aqui o diretor simplesmente cortou ele do processo. E, inclusive, ele processou o diretor, inclusive, por racismo, porque o diretor tentou pegar e fazer com que não tivesse nenhum ator preto além do próprio Wesley Snipes dentro da história, pra vocês verem a treta, né? Então, o Wesley Snipes sempre, claro, que pegou, artista que pegou, trabalhou, enfrentou muito preconceito, né? E, como eu disse, ele finalmente está de volta. E além do filme do Blade, a gente tem da trilogia do Blade, a gente tem outros filmes que não são sobrenaturais, mas são de ação também. E esse O Detonador é bem bacana. Inclusive, o título ele acaba tendo um significado duplo, porque O Detonador ele serve tanto para o fato do dispositivo explosivo, que é um dos grandes segredos da trama, segredos entre aspas, está na sinopse, mas porque os personagens vão descobrir o que é que realmente está tramando o grupo, quanto pro próprio personagem, né? Porque a ideia básica é que ele é quase uma bomba, entre aspas, a explodir a qualquer momento. O fato justamente da grande explosão que ele gerou no passado também, que acabou detonando toda a vida, sem trocadilho não intencional, detonando toda a vida dele nesse evento dessa grande explosão que ele pegou e gerou, e acabou gerando vários problemas dele em relação, inclusive, dentro
questão da carreira dele, sabe? Quanto, inclusive, temos até uma pequena cena envolvendo justamente ele queimando um dos acidentes, não tão acidentalmente assim, né? Um dos chefões do crime, né? E que acaba sendo mencionado várias vezes durante a história, sabe? Então a gente acaba tendo essas múltiplas camadas do nome O Detonador do filme, sabe? Então o detonador é tanto Wesley Snipes em si, né? O melhor, o personagem que ele faz, quanto justamente esse dispositivo explosivo que a gente vai descobrir e que a gente vai descobrindo ao longo da trama, né? E que está envolvendo justamente qual é o segredo que tem essa mulher, que tem toda essa grana, o que aconteceu. Inclusive, o lado bom é que com isso não é simplesmente filme de porrada. A gente tem duas tramas de suspense ao mesmo tempo, que a gente tentando descobrir os segredos envolvendo justamente essa garota dentro da gangue dela, quanto também os segredos envolvendo justamente qual é o agente, qual é o criminoso que faz parte lá do grupo do governo, né? E eu quero saber que outros filmes de ação legal, tanto do Wesley Snipes quanto de outros grandes artistas, vocês já assistiram e recomendam para mim. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!